Eu quero agradecer aqui aos palestrantes por estar liberando, né, a imagem e o material em PDF também. Muito obrigado de verdade. Quero agradecer aqui rapidamente os apoiadores do evento, ao Portal Prevencionista, o Felipe, que está aí na tela junto comigo, a ProAltitude, a Axis Acesso por Corda, a AnimaSeg, a Controle Acima do Fábio, que fez os desenhos aí, a 210, que acabou de fazer a palestra com o Christian, a MSA, a Bonnier Equipamentos, a Alta Treinamento, Alta Resgate, eu leio aqui outra coisa, a Carneval Engenharia, a TSST Proteção contra a Queda do Thiago Santos, a Leal Equipamentos, a Conectar do Egildo, Conectar Treinamentos do nosso amigo Egildo, o Loucos no Trampo e o Academy SST da Ruby Amara. Muito obrigado para vocês. Espero que estejam gostando e obrigado aí o pessoal que também está nos vendo neste momento. Muito legal, obrigado aí. Daqui a pouco eles voltam. Então agora a gente vai... nosso próximo palestrante, ele é membro da equipe de resgate e emergência da refinaria de Paulínia, da Petrobras, técnico de segurança do trabalho, professor em curso técnico, pós-graduado em psicopedagogia, pós-graduado em gestão de emergência e desastre, supervisor de acesso por corda nível 3 e coordenador de resgate industrial na empresa Controle Acima. Também gosta de fazer desenhos, né, como vocês já viram, e tem, inclusive, antes dele entrar aí, eu vou até deixar aqui para, durante a palestra dele, né, deixar aqui a imagem, vou deixar eu tirar o Felipe aqui, a imagem dele, do Fábio. Fábio, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Não sei onde é que está a tua apresentação aí, Fábio. Vou compartilhar. Fábio Souza. O Instagram dele eu vou botar aqui abaixo também, Fábio Souza. Vai compartilhando aí enquanto eu vou procurar aqui a tua... Veja se vai... Aqui. Daqui o Instagram dele está passando aí embaixo também para vocês. Está aqui já, apareceu na tela. Fábio, seja bem-vindo. Fique à vontade, a sala é tua. Temos aí 20 minutos para a sua apresentação. Manda abraço. Obrigado, Claudemir. Queria agradecer você, agradecer todos os palestrantes que estão aí, né, todos os profissionais que estão dedicando o seu dia, e não é só o dia de hoje, na verdade, né, esse trabalho a gente já estava discutindo aí há alguns dias, ou talvez semanas, e o pessoal, todo mundo se colocou à disposição, os patrocinadores, isso é muito importante, a gente está fazendo uma mudança grande hoje, né, no mercado de trabalho, de proteção contra a queda, de segurança do trabalho, acesso por corda, resgate, está todo mundo envolvido nisso, e um evento desse, reunindo as pessoas que estão aqui hoje, né, grandes referências, pessoas que eu sempre me inspirei, e agora estou aqui podendo palestrar junto com eles, poxa, é uma honra muito grande, então, parabéns a todos, e parabéns à sua dedicação, Claudemir, por tornar isso viável. Então, bom, já vou entrar direto no assunto, eu acho que é um assunto muito interessante, a gente discute isso muito lá no CB32, no grupo de estudos, de normas, que é uma norma técnica que nós temos aqui no Brasil. O Gianfranco já entrou no começo do evento aí falando muito bem sobre isso, né, sobre a entrada de normas regulamentadoras, o que a gente sempre já coloca como compulsórios, leis, e a parte de normas técnicas, que elas estão citadas em muitas normas regulamentadoras ou outras legislações, e muitas vezes a gente deixa de lado, principalmente na área de segurança do trabalho. Fábio, oi. Só te interromper rapidinho, se você der um F5, eu acho que fica melhor para o pessoal enxergar a sua apresentação. Isso, pronto. Obrigado, valeu. Então, retomando, né, principalmente por eu estou ligado há muitos anos, né, mais de 10 anos que eu estou ligado à educação de futuros profissionais na área de segurança do trabalho, que eu atuo também como professor, à noite em escola técnica, eu acabei percebendo, e sempre estou percebendo, como isso é carente entre profissionais de segurança do trabalho, principalmente na base, que são os técnicos de segurança, né, como muitos dos que palestraram aí já falaram tão bem da importância desse profissional dentro de todo o processo,
querendo ou não, é ele que vai estar lá responsável pela parte de análise de risco, na escolha do SPIQ. Então, é o profissional de segurança. Claro, nós temos os engenheiros também, mas a base é o técnico de segurança, né? O primeiro que entra lá no SESMIT. Então, eu trouxe aí para essa palestra a norma 16489. Para mim, é a norma mais importante de trabalho em altura que nós temos no Brasil. A 16489 é uma norma técnica que foi aí lançada, né, que tornou-se parte da nossa parte de legislação lá no site da BNT desde 2017. A própria NR35, ela já faz referências às normativas técnicas, mas ela não cita números e nem nomes. Então, a gente tem essa 16489, que foi um trabalho feito aí por um grupo de estudos, baseado principalmente numa norma britânica, que é a 8437, a BS 8437, que eu já conhecia há bem tempo antes de sair a NBR. Quando ela saiu, eu falei, poxa, agora sim a gente tem uma ótima solução de guias para profissionais de segurança do trabalho e demais profissionais envolvidos com altura, porque não tenham dúvida, é a melhor norma técnica que nós temos referente à parte de trabalho em altura para usuários finais. Lembrando que a maioria das normas técnicas, e todas as que foram faladas aí anteriormente, elas são normas de produtores. E a NBR 16489, ela não é uma norma de produtor, ela é uma norma de usuário. Então, vamos entender um pouquinho da importância dessa norma, por que a gente deveria de conhecer essa norma e por que a gente deveria de realmente aplicar essa norma, né? Então, temos aí, né, a gente sempre leva a parte de norma regulamentadora, como a NR35, que hoje é a nossa base de tudo. Nós já tínhamos coisas anteriores, como a NR10, a NR18, a 34, que já referendavam o trabalho à altura, mas hoje a gente tem a nossa grande mãe. E aí tudo que a gente coloca lá nela é compulsório. Só que quando a gente observa, né, essa própria norma, ela faz referências dizendo que ela se complementa, né? Então, nós temos lá, a NR35, ela é complementada com normas técnicas oficiais estabelecidas dentro do nosso sistema nacional. E, na ausência delas, normas estrangeiras ou normas internacionais. A internacionais, a gente vai sempre adotar a ISO. Então, quem é a nossa referência, a única referência estabelecida no Brasil de normas técnicas? É a BNT. E a BNT, dentre tantas outras normas técnicas presentes já no mercado de trabalho em altura, todas elas para produtores, nós temos, então, uma norma exclusiva aí para usuários, que é a 16489. Qual que é, às vezes, um grande problema que a gente percebe, tanto nas pessoas que dizem que não precisam seguir essa norma, que não precisam conhecer essa norma, porque acham que são normas não compulsórias. O número dela, por exemplo, não estar citado, como no caso da NR33, que é tão claro lá, né, 14.606, 14.787, que foi substituída pela 16.577, então aí as pessoas já ficam mais espertas no cumprimento. A 35, ela não faz uma referência direta, mas ela tem uma referência estabelecida. Até o próprio Gianfranco, ele falou muito bem, né, nós temos também, junto a isso, um código de consumidor, onde ele fala que quando você entrega um produto, entrega um serviço, você precisa seguir normas técnicas oficiais. Então, por exemplo, eu vou prestar um serviço de trabalho em altura, eu vou prestar um serviço de assessoria em trabalho em altura numa empresa. Eu não estou prestando um serviço? Essa empresa, esse empregador que está me contratando como assessor, ele não está comprando um produto. Se a gente fizer uma analogia dentro disso, a gente vai chegar à conclusão que a 16489, apesar de o texto dela trazer que ela é de orientação e recomendação, ela deveria de ser compulsória, porque ela complementa e muito a NR35. Norma regulamentadora, ainda mais a 35, ela é uma norma de gestão. Ela diz o que eu devo fazer, ela não fala como eu devo fazer. Até o Gianfranco fez alguma colocação sobre isso na palestra dele. Quem vai dizer como se faz são as normas técnicas. As normas técnicas, elas dizem como se faz um produto, como se testa um produto, e essa norma 16489, ela vai dizer como a gente deveria de trabalhar com esse produto, com esse SPIQ, né? Hoje,
Nós, principalmente dentro lá do CB32, no grupo de estudos, a tendência é que o mercado ele comece a observar muito mais a proteção contra quedas como um sistema. Nós sempre na área de segurança do trabalho, a gente teve muito a ideia do EPI, o EPI é o cinturão, é o talabarte, é o trava-quedas, que a gente sabe que depois da revisão do anexo 1 da NR6, talabarte e trava-quedas deixaram de ter CA, de ser considerados equipamentos e passaram a ser um acessório. Mas a nossa tendência de estudos e que deve ser implementado é que a gente tem que trabalhar nisso como um sistema, né? Hoje, um SPIQ, um sistema de proteção individual contra quedas, ou um sistema de proteção coletivo contra quedas. A 16489, ela não entra em proteção coletiva, ela vai falar exclusivamente de proteção individual. Então, a gente tem que ter uma ideia que é um sistema. Não adianta eu ter apenas um cinturão se esse cinturão não tiver um elemento de ligação adequado. Não adianta eu ter um elemento de ligação adequado ao meu cinturão se esse elemento de ligação não estiver ligado num ponto adequado, numa ancoragem adequada, num dispositivo adequado ou numa parte de concreto adequada, onde esse dispositivo, no caso, possa estar chumbado, como grandes mestres falaram aí no começo com tanta propriedade, né? O próprio Irivan, então eu nem vou me meter a falar dessa parte de ancoragem, que grandes mestres já falaram e outros falarão. Então a gente tem que ter a ideia disso, do SPIQ, que é o campo de aplicação dessa norma, tanto para o cinturão, tanto para os elementos de ligação, que não é só o talabarte, tem outros elementos, como para o ponto onde ele está fixado. O que essa norma diz, né? Que o campo de aplicação dela não é para atividades de arboricultura, não é para atividades de acesso por corda, não é para atividades de sistemas de proteção coletiva, como aí na imagem nós temos um sistema de rede, e não é para sistemas de aventura. Porque todos esses setores, tirando infelizmente a arboricultura, que é um setor extremamente importante, mas carente ainda de norma aqui no Brasil, esses setores eles são tratados em normas separadas, né? O acesso por corda está lá na 15595, na 15475, o turismo de aventura tem normas próprias, inclusive agora com a entrada de ISO. Mas aí eu me pergunto, será que realmente eles não precisariam estar atentos a essa 16489? Apesar de falar que não se aplica, será que eles não precisariam? Vamos tentar esclarecer um pouco aí na apresentação. Vamos lá. A quem se destina, né? O que está nesse texto da 16489 como público-alvo dessa norma? Todo local com trabalho onde se desenvolva atividade em altura. Olha só que interessante, né? O acesso por corda, ele é uma atividade em altura. Eu vejo, às vezes, até que as pessoas, elas confundem demais, elas acham que acesso por corda é uma coisa, trabalho em altura é outra coisa. Não. O acesso por corda é simplesmente um método de trabalho para se estar em altura. Então, tá lá. Outra coisa, para quem que ela é indicada, que é onde eu mais tento trabalhar, principalmente aí nessa minha carreira paralela de professor na formação de futuros técnicos em segurança do trabalho. É uma norma indicada para profissionais de saúde e segurança do trabalho, em todos os níveis. É uma norma indicada para empregador e para empregadores, né? Então, empregados e empregadores. Então, é quem vai trabalhar, quem vai prestar um serviço e quem vai contratar esse serviço. É uma norma também para autônomos. Muitas vezes as pessoas acham que o profissional autônomo não precisa seguir norma. Você contrata, o Christian até mostrou umas imagens interessantes, né? Você contrata uma pessoa aí, por exemplo, para mexer no telhado da sua casa, será que não tem responsabilidade nenhuma? Será que a pessoa, eu, dono de uma obra na minha casa, eu não tenho responsabilidade com aquela pessoa que vai subir no telhado? E aquela pessoa que vai subir no telhado, será que ela não tem responsabilidade para comigo que estou contratando o serviço dela? Então, a 16489, ela coloca lá, também para profissionais autônomos. Ela também é uma norma muito interessante, inclusive, para projetista, arquitetos e engenheiros. Então, não é só a NBR 16325, parte 1 e parte 2, que envolve a parte de ancoragem. Não é só a EN 795,
nós temos a 1649, que ela dá um amplo aspecto de utilização desses sistemas, e não de teste de fabricação. Pessoas que autorizam trabalhos, olha só que interessante, porque ela é um guia. A 16489, que é uma norma com mais de 100 páginas, ela é realmente um guia de como se trabalhar em altura dentro de um padrão mínimo de segurança, como vários palestrantes aí falaram muito bem, né? Normas estabelecem padrões mínimos e não o máximo. E a 16489, ela esclarece muitas e muitas dúvidas de como se trabalhar em altura, como se utilizar adequadamente um equipamento de trabalho em altura, um sistema, um SPIQ. Tá lá, então, para empreiteiros, proprietários de edifícios, olha que interessante, né? Condomínios que tanto contratam serviços de acesso por corda, aqueles trabalhos de cadeirinha suspensa, né? Que nós vemos tantas aberrações semanas a cada semana em fotos, imagens, filmagens sobre esse tipo de trabalho. E para provedores de treinamento, muito interessante também, porque as pessoas, para irem trabalhar em altura, elas precisam antes terem treinamento. E essa norma, ela também dá orientação para provedor de treinamento. Ela vai falar, inclusive, da parte de resgate em altura, que depois a gente vai conversar. Então, olha lá, para nós, né, profissionais da área de segurança do trabalho, para nós, profissionais da área de acesso por cordas, seja fiscalizando, seja liberando, ou seja, trabalhando, a base é o planejamento. A NR35, ela já fala, né, que todo trabalho em altura, ele tem que ser devidamente planejado, e o planejamento tem que nascer de uma análise de risco. Nessa análise de risco, a gente já consegue definir e entrar naquela hierarquia do trabalho em altura, que tanto já foi divulgado na NR35, e a 16489, ela só vem a reforçar. Então, qual é o melhor trabalho em altura? É aquele que eu não preciso subir, né? Nós temos aqui um triângulo, onde a base seria o menos seguro e a ponta seria o mais seguro. Infelizmente, na ponta é onde estão os menores tipos de trabalho. Então, o melhor trabalho em altura é aquele que eu não preciso subir. Uma vez que eu precisei subir, então eu vou trabalhar de uma forma que eu estou lá em cima, mas eu não me exponho ao risco de queda. Trabalho de restrição de movimento, por exemplo. Uma vez que eu não consigo trabalhar dessa forma, então eu deveria de trabalhar em sistemas de posicionamento. O acesso por corda, por exemplo, é um trabalho de posicionamento. As pessoas que trabalham em postes, no setor elétrico, por exemplo, estão em trabalhos de posicionamento, ou pelo menos deveriam de estar em trabalho de posicionamento. Então, essa norma, 16489, ela dá um embasamento muito interessante, principalmente para quando você está fazendo o teu plano de trabalho, a tua hierarquia, onde você vai decidir qual é a melhor forma e a mais segura de se fazer. E, no caso escolhido, como é que você vai tentar evitar que as pessoas trabalhem de forma errada. Então, ela vai te dar várias diretrizes sobre isso. Então, aplicando essa norma aí, né, o que a gente tem de interessante? Se nós formos folhear, estudar com bastante cuidado sobre essa norma, ela está toda dividida em capítulos. Nesses capítulos, a partir do momento que você definiu qual é o tipo de trabalho que você vai fazer, ela vai te dar diretrizes como você deveria de fazer. Então, ela vai falar para você como você deveria de trabalhar com cinturão em restrição, como você deveria de trabalhar com o talabarte em posicionamento, como você deveria de trabalhar com o SPIQ num sistema de retenção de queda, qual é a melhor forma de aplicar, qual é a forma mais segura de aplicar, ou quais as possíveis incompatibilidades que podem acontecer, como eu poderia fazer a inspeção desse equipamento, um processo de manutenção, um processo de gestão nesse equipamento, está tudo descrito nessa norma. Dúvidas importantes que acontecem sempre aí no trabalho em altura, por exemplo, né? O pessoal já falou aí, o Christian estava falando muito bem sobre as LQ. Às vezes a gente acha que as LQ é só quando toca a planta do pé no solo, mas não é, tem interferência. Então, dentro dessa norma, na 16489, ela fala sobre as LQ, ela fala sobre a definição, como é que isso realmente se aplica com um trava-queda retrátil, como que isso se aplica com um trava-queda guiado em linha deslizante, como isso se aplica no uso de um talabarte simples ou num talabarte duplo, o uso de absorvedor de energia.
Ela é uma norma que vai nos dar orientações aí, por exemplo, sobre o fator de queda em talabarte, fator de queda em travaquedas, que são bem diferentes. Ela vai nos dar orientações sobre o uso seguro para, por exemplo, evitar o pêndulo, que é uma falha que a gente vê acontecendo muito quando os trabalhadores utilizam travaquedas retráteis, né? Eles se distanciam do travaqueda retrátil, abrem um ângulo superior a 30 graus e não tem a mínima ideia do que pode acontecer se realmente ele tomar uma queda, que é a parte do pêndulo e que ele vai aumentar o fator de queda dele consideravelmente. Essa norma ainda ela vai falar de ângulos também aplicados em ancoragem, vai falar do risco de borda, de cair numa borda, de se aproximar de uma borda, ou seja, ela é uma verdadeira receita de bolo. Se você ainda não tem muita informação de como trabalhar em altura, como fazer uma gestão, uma liberação, um acompanhamento de um trabalho em altura, a 16489 é a verdadeira receita de bolo. Tá tudo muito bem mastigado, assim, a ABNT e o Comitê de Estudos foi muito feliz quando trouxe essa norma para o Brasil. Ainda agora, né, nós estamos prestes a ter aí a publicação da 16710, que vai falar de capacitação em resgate, dos instrutores e sem treinamento, mas essas normas, elas não tratarão da gestão de resgate. A gestão de resgate, ela estará totalmente na mão do empregador e os seus prepostos, na maioria dos casos, na mão do profissional de segurança, que vai fazer gestão da contratação dessa mão de obra, da capacitação dessa mão de obra, das suas equipes. A 16489, ela traz informações também muito interessantes sobre como fazer a gestão de resgate dentro de uma empresa, em altura. Como que deveria de ser um plano de resgate, né? A NR1 está trazendo isso aí fortemente também, a gente tem documentos aí para 2021 obrigatórios, e a 16489, ela já estava falando isso aí desde 2017. Então, a gente já tinha uma receita, mas a pergunta é, por que é tão difícil a gente aplicar essa norma? Qual é a grande dificuldade? Por que a gente não conhece tão bem essa norma? Por que a gente não ouve falar tão bem dessa norma? A 16710 é uma norma que nem saiu ainda e tem tanta gente fazendo alarde sobre essa norma, tanta gente, né, falando que a norma é importante, que participou, que estava lá nas reuniões. A 16489 é uma norma muito, muito mais importante do que isso, porque ela previne que você precise de resgate. E eu nunca vi um alarde em cima da 16489. Então, por que é tão difícil, né? Eu até selecionei algumas coisas. Uma delas é, essa norma é paga. Eu vou até aproveitar esse momento que tem tanta gente aqui assistindo, pessoal da BNT, pessoal do comitê, que eu também faço parte. Uma norma desse tipo, que não é para produtor, ela deveria de ser gratuita. Ela deveria de ser de livre acesso para todos os profissionais que foram citados lá no começo da apresentação. Isso é fundamental, porque ela não é uma norma de produção de equipamento. Ela é uma norma como uma NR35. Para mim, ela é muito mais importante do que a NR35 no dia a dia de trabalho. Então, esse é um dos problemas, por que essa norma não é tão conhecida, por que ela não é tão aplicada. Outro grande problema é, às vezes, a falta de comunicação, né? Muitas pessoas, talvez, que estejam aí nos assistindo hoje, nem sabiam que essa norma existe, talvez nem sabiam que ela está em vigor, que ela já está à disposição há muito tempo no site da BNT, ou talvez falaram que não precisava ler, não precisava cumprir, era só de orientação, ela não é compulsória. E um outro probleminha é, às vezes, a preguiça que a gente tem de buscar informação, de correr atrás, de querer conhecimento e tudo mais. Então, assim, algo que já facilitaria muito, mas muito, muito, que essa norma, ela se tornasse mais importante e, com certeza, ajudaria demais na segurança do trabalho em altura, é que ela fosse disponibilizada de forma gratuita para todos os usuários que necessitam dessa norma, para educadores, para treinadores, para profissionais de segurança do trabalho, profissionais de acesso por corda, e seja quem mais lá esteja envolvido nessa parte de trabalho em altura. É uma norma fundamental. Quem conhece, Claudemir conhece muito bem ela, quem conhece essa norma sabe a importância do conteúdo que ela tem. Então,
quando me convidaram para falar sobre essa norma no seminário, eu fiquei muito feliz, porque eu já defendo essa norma há muitos anos. Todos os treinamentos de trabalho em altura que eu ministro, todos os trabalhos em altura que eu participo, eu sempre tenho como base essa norma. Então, eu acho que é um momento interessante de tornar essa norma mais importante dentro das nossas atividades de trabalho em altura para todos os segmentos e para todos os profissionais envolvidos. Fechou. Eu não sei como está meu tempo. Pode falar os contatos, tranquilo. Pronto, cheguei ao fim, então deu certinho. É que eu não estou me vendo. Passou, bom, pessoal, passou um minutinho, deixei passar. Desculpa. Então tá aí, pessoal. Estão aí os contatos. Queria agradecer pela oportunidade. No debate a gente retorna. E quem quiser entrar em contato conosco, a gente está sempre à disposição. Obrigado, Claudemir, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Depois eu vou comentar sobre a questão da compra de norma,